Bem, dando continuidade ao vídeo anterior, eu tive um problema e eu creio que eu resolvi esse problema. Eu estava falando de um livro escrito por um físico. O nome do físico é Lawrence Krauss, um físico muito importante que fez uma descoberta muito importante dentro da física. Uma descoberta muito importante dentro da física em relação à energia escura, matéria escura, agora até esqueci. Mas eu sei que foi uma descoberta importante. E aí ele resolve escrever um livro de divulgação científica para que pessoas leigas possam entender o significado da descoberta dele, bem como os avanços da astrofísica contemporânea. O livro foi escrito em 2012. Mas o que me assustou, de certa forma, no livro, eu não li o livro inteiro, li o prefácio, mas o prefácio me deixou um pouco assustado, porque um sujeito é um acadêmico de uma das instituições mais importantes do mundo, é um físico renomado, está entre os principais físicos da atualidade, fez uma das descobertas mais importantes da física nos últimos 20 anos, apesar de ser contestada por alguns, mas não há dúvidas de que é uma descoberta muito importante. Ou seja, ele está no topo da cadeia alimentar dos físicos, né? E ele é o predador. Se fosse na biologia, ele seria um dos predadores, tá? No topo, um dos principais cientistas. E no livro de divulgação científica, é claro que ele tem que escrever de uma forma simples. Mas escrever de forma simples é diferente de escrever besteira, né? Do ponto de vista da física, eu nem li o livro, nem sei julgar se ele está correto. Eu creio que sim, ele deve estar correto, o livro inteiro deve estar correto. Mas como é divulgação científica, a pessoa não vai colocar ali fórmulas matemáticas avançadas para dar a real compreensão do significado da descoberta. A pessoa não faz isso, ele vai apresentar metáforas, mas ele vai tentar apresentar as metáforas da melhor forma possível, aquelas metáforas que proporcionem o melhor conhecimento possível da área. Ele pode até falhar nessa empreitada, mas não é porque ele não entende do assunto, é porque o assunto é complexo e para falar de assuntos complexos usando metáforas é algo muito difícil. Então não é porque ele não está entendendo do assunto, é por causa da própria dificuldade do assunto, da própria dificuldade de se expressar de forma popular, de expressar um assunto muito complexo para uma população que não domina os instrumentos daquela ciência, para a população entender. Então, a divulgação científica ela é muito difícil nesse sentido. Um livro que é considerado um modelo de divulgação científica é O Gene Egoísta, do Richard Dawkins. Eu também não entendo nada de genética, mas quem entende lê aquele livro e diz: ele teve a manha, ele conseguiu expressar um assunto muito complicado de uma forma muito competente, usando metáforas muito adequadas. E quem lê aquele livro, um leigo que lê aquele livro, se aproxima bastante da realidade daquela ciência. Se esse cientista, de nome que eu já esqueci, Krauss, alguma coisa, Lawrence Krauss,
Se o Lawrence Krauss teve esse... Se ele teve esse mérito, eu não sei. Mas eu li o prefácio e nada justifica escrever certas coisas que ele escreve no prefácio. Até no outro vídeo eu comentei da seguinte expressão. Aqui é o Lawrence Krauss escrevendo. Para ser bem honesto, desde o início, devo admitir que não simpatizo com a ideia de que a criação exige um criador, base de todas as religiões do mundo. Como eu comentei no vídeo passado, primeiro, dizer que a criação exige um criador não é base de todas as religiões do mundo. Para dizer a verdade, ela é base do cristianismo. E olhe lá não, de fato ela é base do cristianismo. Dentro do islamismo e dentro do judaísmo existem correntes que tratam a criação não como uma criação de um Deus transcendente, mas como uma emanação. Mas essas correntes, creio que são minoritárias dentro do islamismo e do judaísmo. São correntes minoritárias, mas ainda assim existe. Dentro do cristianismo, não. A criação é considerado dogma de fé e essa história da emanação é considerada heresia. E nas outras religiões do mundo não aparece essa ideia de criação. Ou seja, o sujeito não sabe o que é religião, mas quer falar do assunto, né? Isso aí virou moda, né? O pessoal acredita assim, a física é muito complexa, genética é muito complexo, as ciências são muito complexas, então vamos deixar para os especialistas. Religião não, religião qualquer um fala. Teologia. Religião não é bem religião, porque religião trata-se mais da vivência das pessoas, né? O termo técnico aqui seria ciência das religiões, ou então teologia, ou então filosofia da religião. Então, no lugar de deixar esses assuntos que são, bem, assim, creio que quem estuda o assunto não tem dúvida que o assunto mais complexo para ser estudado são as religiões. São assuntos de uma complexidade muito grande. Mas no lugar da pessoa tomar esse cuidado, que toma quando vai falar de uma ciência, ela não tem esse cuidado. Está todo mundo dando palpite sobre religião, na internet, no YouTube. Aqui no Brasil, nós podemos ver uma série de pessoas dando palpite sobre o que é ou não religião, e pontificando o assunto como se elas tivessem total certeza do que elas estão dizendo. Mas aí tudo bem, né? O pessoal está no YouTube, está dando o parecer deles, está ficando feliz, gravando vídeo. Bem, tudo bem, a vida é difícil. Se a pessoa fica feliz em falar coisas estranhas a respeito de assuntos que ela não entende, tudo bem. Mas aí um acadêmico de quase 70 anos, de uma instituição das mais renomadas do mundo, uma das pessoas mais importantes dos últimos 20 anos dentro da física, chega e fala assim, essa quantidade de besteira. Aí não, gente, isso aí está errado. Isso aí não pode, não. Está errado. Então, falar que um criador, existir um criador e uma criação é base de todas as religiões é um erro. Mas pior do que isso, ele diz o seguinte, ele não simpatiza com a ideia da criação exigir um criador. Isso é erro de raciocínio. Ou melhor, não é nem erro de raciocínio, isso é erro de interpretação do significado das palavras. Criação é, por definição, aquilo que foi criado. Então, toda criação tem um criador, gente. Como assim ele não simpatiza com a ideia de uma criação ter um criador?
É a mesma coisa de falar assim, eu não me simpatizo com a ideia da água ser molhada. Eu não me simpatizo com a ideia do fogo ser quente. O criação e criar, criação e criador estão interrelacionados. Ele podia dizer, eu não gosto da ideia desse nosso mundo ter um criador. Não simpatizo com essa ideia. Aí tudo bem. Aí seria outra coisa. Agora, pode ter sido um erro de tradução, né? Vamos dar um crédito para o sujeito. Talvez o tradutor para o português errou. Não foi um erro do cientista. Depois tem, vou ler outra frase aqui e comentar. Eventualmente, muitas pessoas sensatas são levadas à necessidade aparente de uma primeira causa, e assim supor a existência de um ser divino, um criador de tudo o que existe e de tudo que vem a existir, alguém ou alguém ou algo eterno e onipresente. Tem outro erro. Primeiro, que uma causa primeira não precisa ser criadora de nada. A causa primeira, como o próprio nome diz, é uma causa primeira, não é uma causa criadora. E tem concepções de uma causa primeira que não é criadora, como na filosofia do Plotino, na filosofia do Aristóteles. A causa primeira aristotélica não é criadora. Então, de onde que o sujeito parte da ideia de que a necessidade de uma causa primeira é a necessidade de existir um criador? Ele está completamente por fora do assunto, totalmente por fora do assunto. E está escrevendo lá como se não... Será que não tem um amigo filósofo para ler o texto e falar assim, aqui menino, isso aqui está errado, só. Você está passando vergonha escrevendo isso aqui. Eu devia ter, né? Ele tá na universidade, custa atravessar a rua, entrar no departamento de filosofia e pedir um cara para ler? Custa. Então o filósofo não quis, né? Ele foi pedir para um filósofo que não gosta muito dele, e aí o filósofo não corrigiu só para passar vergonha, pode ser também. Agora ele fala de uma suposta primeira causa. Então, se é uma suposta primeira causa, ele tem que explicar. Porque até agora eu não vi ninguém dizer que não tem como não existir a primeira causa. Mas tudo bem, a primeira causa deixa para lá. No entanto, aí ele prossegue, no entanto, a declaração de uma primeira causa ainda deixa aberta a questão: quem criou o Criador? Quem criou o Criador? Por definição, o Criador é aquele que cria e não aquele que é criado. Então, não faz sentido perguntar quem criou o Criador. Alguém pode dizer, e aí vem um raciocínio um pouco complexo, que eu acho que se eu tentar explicar aqui, vai levar muito tempo e vai talvez confundir se alguém assistir o vídeo. Mas pode ser que um criador, uma pessoa, seja criador de um ponto de vista e criatura de outro ponto de vista. Por exemplo, um ser humano cria galinha. Então nesse sentido, ele é criador. Criador do quê? De galinha. Por outro lado, Deus criou o ser humano. Então o ser humano é criatura. Mas é criatura do quê? De Deus. Só que aí a palavra criação está sendo usada em sentido diferente. No passado, em português, existiam dois verbos, o verbo criar, com I, e o verbo crear, com E. E isso aí ajudava bastante, né? Criação seria mais ou menos como criar galinha. O sujeito que pinta um quadro, ele está criando um quadro, ele está fazendo uma obra artística. Agora, criação é criar a partir do nada. Nenhum ser humano cria uma galinha a partir do nada. Quando se diz de Deus, do Criador,
está se falando de não de uma criação, mas de uma criação, ou seja, uma criação a partir do nada. E se ele cria a partir do nada, é porque nada existia antes, então não tem nada para criar o Criador. O Criador seria com E. E aí ele vem com essa pergunta imbecil: quem criou o Criador? Seria como? Qual água molhou a água? Qual fogo esquentou o fogo? É de um primarismo atroz. Mas a causa primeira depende de uma regressão ao infinito. E aí ele faz um comentário sobre a regressão ao infinito. É impossível regredir até o infinito. Por isso a necessidade de uma causa primeira. Mas aí ele vai insistir, palavras dele, a metáfora da regressão infinita pode, na verdade, estar mais próxima do processo real pelo qual o universo veio a existir, do que um único criador poderia explicar. Bem, continuando a frase dele. Mas aí invoco meu mantra: o universo é como é, quer gostemos ou não. Bem, aí eu aplico isso a ele mesmo, né? Se Deus criou o universo, se ele gosta ou não disso, isso não vem ao caso. E aí ele continua com o mantra dele: a existência ou não de um criador independe de nossos desejos. É verdade, é verdade. Dá para perceber que esse cientista tem o desejo fortíssimo que não exista um criador, só que isso independe do desejo dele. Agora, continuando o mantra dele: pode parecer difícil ou sem sentido imaginar um mundo sem Deus ou sem propósito, mas só isso não torna obrigatória a existência de Deus. Também está corretíssimo, está correto. Mas também só porque ele não gosta dessa ideia, isso não torna automático a proposição que Deus não existe. Só porque ele não gosta desse assunto, isso aqui é algo, para mim, é uma projeção clássica, né? O sujeito, explicando pela teoria do Jung, o sujeito constitui uma personalidade, que é chamada de persona, constitui uma máscara para se apresentar para a sociedade. No caso dele, ele construiu a máscara de cientista. Quando alguém constrói a máscara, fica de fora uma série de características pessoais no inconsciente. E aí isso é chamado de sombra. Se a pessoa não reconhece essa sombra, ou seja, se ela não reconhece as próprias características que a constituem e que ela está tentando ignorar, se ela não reconhece isso, ela projeta essa sombra em outra pessoa. Então esse cara tem uma sombra e está projetando essa sombra no religioso. Ele está dizendo assim que só porque o religioso quer que Deus exista, isso não quer dizer que Deus exista. Isso se aplica a ele. Não é só porque ele quer que Deus não exista que isso vai significar que Deus também não exista. Então isso parece uma maturidade existencial. Isso é só uma hipótese, é um sujeito imaturo existencialmente, apesar de cientificamente, do ponto de vista da matemática, da física, ele entender muito, mas existencialmente é uma pessoa imatura. E na leitura do restante da introdução, dá para perceber que ele é imaturo. E aí ele vem: mas isso não quer dizer que infinitos não existam. Nosso universo poderia sim ser infinito em extensão espacial ou temporal. Isso só é possível na matemática teórica. Na física, isso é impossível. Mas como a física hoje só se manifesta através da linguagem matemática, através do formalismo matemático, então pode parecer que é plausível que o universo seja infinito, tanto temporalmente quanto espacialmente.
Mas aí a gente cai numa pegadinha, porque a pessoa pode mudar o significado de espaço e o significado de tempo, e aí a frase passa a fazer sentido. Mas a frase passa a fazer sentido só por causa de uma pegadinha, só por causa de um jogo sujo do sujeito que está dizendo. Agora, falar que o infinito existe de forma atual, potencialmente existe, mas de forma atual, isso é impossível. E é muito fácil explicar porque que isso é impossível. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos aqui no ponto B, que é o presente. Nós estamos aqui no ponto B. Aí tem um colega nosso que está no ponto A, um ponto A muito distante aqui, daqui. O ponto A, espacialmente, muito distante daqui. O ponto A em que nosso colega está no infinito. Lá está o ponto A. Aqui está o ponto B. Nosso colega, então, está no infinito, no ponto A. Quanto tempo, se ele resolver caminhar em nossa direção, quanto tempo vai levar para ele chegar aqui? Quanto tempo esse colega nosso vai levar para chegar do ponto A até o ponto B? Quanto tempo? Se ele está no infinito, ele nunca vai chegar no ponto B. Nunca. Creio que é compreensível, né? Ele nunca vai chegar. Primeiro, estando no infinito, ele vai levar uma infinidade de tempo para percorrer um espaço infinito e assim nunca se sai do ponto A e nunca se chega ao ponto B. Se o universo é infinito, não existe movimento. Ou seja, física significa movimento. Se não existe movimento, não existe física. Então, o infinito não existe, porque é só olhar para o mundo que a gente vê todo mundo, a gente vê movimento no mundo. Então, se existe movimento, então existe uma causa primeira que não é móvel e que não é temporal. E é por isso que diz que Deus, uma característica de Deus é a imobilidade, e que Deus é eterno. Por causa disso, ele está fora do tempo, está fora do espaço, mas ele é a garantia do tempo e do espaço, ele é a garantia do movimento. Não precisa chamar de Deus, não, pode chamar de causa primeira. Causa primeira não precisa ser divinizada, pode ser usada apenas como um termo técnico, causa primeira. Os cristãos chamam a causa primeira de Deus, mas se um filósofo não quiser chamar de Deus, tudo bem, chama só de causa primeira, e que não precisa ser criadora, né? Bem, então o cara não sabe de nada, né? De astrofísica ele sabe, não vou discutir com ele, mas do resto. E aqui ele vem. Por mais de 2000 anos, a pergunta por que existe algo em vez de nada tem sido apresentado como um desafio à proposição de que nosso universo pode ter surgido sem projeto, intenção ou objetivo. Totalmente falso. A questão por que existe algo no lugar de nada não é desafio nenhum para a ciência, não é desafio para saber como que surgiu o universo, não é desafio a proposição que nosso universo pode ter surgido sem projeto, intenção ou objetivo. Não tem nada disso. A frase por que existe algo no lugar de nada tem um objetivo completamente diferente. É uma proposição filosófica que surge a partir de uma constatação espantosa, né? O mundo existe. Por que será que o mundo existe? Aí você pode lembrar do Hegel, que ficava olhando a natureza durante horas e depois dizia: as coisas são desse jeito. Por que elas são desse jeito? Porque são. Existe, a existência existe. Coisas existem. Isso é sintoma de quê? Não é sintoma, né? Mas isso é sinal de quê? De um espanto diante da realidade. Ou então, como Wittgenstein, ficou horas olhando para uma árvore, um aluno dele chegou: professor, o que é que você está olhando para essa árvore aí?
E ele falou assim, essa árvore existe. E o aluno, mas é claro que ela existe. E daí? E ele respondeu, isso é espantoso. Como Aristóteles disse, né, a origem da filosofia é o espanto. O ser humano se acostuma com as coisas do dia a dia e não se espantam mais com nada. Presta atenção numa formiga. Vê a formiga andando, carregando um objeto, se comunicando com outro através das antenas. Aí alguém chega, isso tem explicação biológica. E daí? É espantoso do mesmo jeito. Então, por que existe algo no lugar de nada? Bem, é uma frase que mostra um espanto do ser humano diante da existência. E se o sujeito não consegue ter esse espanto, então ele está preso dentro de uma gaiola, no caso desse cientista, dentro de uma gaiola cientificista. Ele não está conseguindo ver como que o universo é algo espantoso, como a existência é espantosa. E não é nem a existência do universo, não. A existência de uma formiga é uma coisa espantosa. Você não consegue ver isso, bem, está explicado, porque ele não consegue raciocinar direito do ponto de vista filosófico, do ponto de vista matemático, ele pode ser um gênio, parece que é, do ponto de vista do uso da linguagem matemática para elaborar hipóteses da astrofísica, ele pode ser um gênio, e tudo indica que é um gênio. Mas sobre outros assuntos ele não entende nada. Mas o que me espanta é que ele, mesmo com a genialidade dele, ele não percebe que ele não entende nada. E ele escreve besteira com a cara mais limpa do mundo. Por que será, né? Tem um efeito na psicologia que explica isso. A pessoa, quando as pessoas aprendem uma coisa de uma forma um pouco superficial, elas têm a tendência de achar que são inteligentíssimas e que elas entendem tudo do assunto. Tem um canal na internet de um sujeito chamado Vinícius, que ele explica assim, que o cristianismo é plágio de todas as religiões e que todas as religiões ficam plagiando as outras religiões e tudo é plágio. É o típico do sujeito que leu alguns livros, não entendeu nada e fica achando que entendeu tudo, passando vergonha, falando aqui um monte de besteira. E não devia ter falado o nome dele não, né? Deixa o cara passar vergonha sozinho. Mas também, se ele ficar alegre fazendo isso, a vida já é muito difícil, então não vão tirar a alegria do cara, não. Mas, se o sujeito é um grande cientista e vai escrever um livro de divulgação científica, aí ele não tem direito de falar besteira, não. Então, ele coloca que essa frase, porque existe algo em vez do nada, pode ter... É um desafio à proposição de que nosso universo pode ter surgido sem projeto, intenção ou objetivo. Não, não é verdade. Embora a questão seja geralmente enquadrada de forma religiosa ou filosófica, ela fala antes e mais importante sobre o mundo natural. Então, o espaço mais apropriado para tentar resolvê-la é, antes e mais importante, a ciência. Bem, isso aí também é totalmente falso. Mas esse vídeo já está com 30 minutos, eu acabo de falar isso em outro vídeo. Mas isso é totalmente falso. E o próprio prefácio que ele está escrevendo, a própria introdução que ele está escrevendo, mostra que é totalmente falso. Você vê um cientista genial, um físico de primeira categoria, um gênio matemático, um gênio da astrofísica, na hora de tentar resolver esse problema no campo da ciência, fala besteira atrás de besteira. Pelo menos no prefácio, né? Agora, o restante do livro que eu não li, provavelmente ele vai usar metáforas para falar das teorias
da astrofísica. Eu acredito que deva estar tudo muito certo e se não tiver, eu não tenho capacidade de julgar, porque eu não sou astrofísico. Vamos deixar esse vídeo por aqui.